Deixa eu ver como é que está aqui no YouTube. Vê se nós estamos bonitos aí. Vamos ver aqui. Já estão. Estamos a postos? Já estamos no ar. Bom, gente, boa noite. Boa noite ao pessoal que está assistindo, boa noite aos convidados. Nós estamos abrindo aqui mais uma live semanal do canal Foca na Estratégia no YouTube, em parceria com os reformistas. Hoje, um tema bastante candente e que temos aqui 3 convidados super especiais. A André Gouveia Vieira, foi vereadora aqui no município do Rio de Janeiro por 2 mandatos, uma vereadora que até hoje deixa saudade na população e na própria Câmara, pela capacidade de atuação, pela combatividade e por trabalhar com evidências, né, num momento em que o mundo, de certa maneira, tem questionado, tem negado evidências, a ciência. Então, a Andréia foi uma luz naquela Câmara aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Andréia, pela presença. O Marcos Cavalcante, meu grande amigo, professor da COP, gestor do Centro de Referência de Inovação Empresarial, CRI, na COP, matemático. Muito obrigado, Marcos, por você estar aqui com a gente. E o Larry Rotter, que foi correspondente aqui do New York Times, da Newsweek aqui no Brasil, é um brasilianista, tem 3 livros sobre o Brasil. Foi a Andréia responsável por fazer a ponte para trazê-lo para essa nossa live. Quero dizer que agradeço muito, Léo, a sua presença aqui, como também a do Marcos e a da Andréia. Vou passar para que vocês façam uma apresentação inicial, mas antes de passar um comercial, né? No canal Foca na Estratégia, no YouTube, quem está assistindo agora a live e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e marque o sininho, que aí toda vez que tiver alguma novidade vai ser avisado e poderá participar das lives. Então, muito obrigado. Vou passar a primeira palavra para a Andréia. Andréia, se apresente, por favor. Ladies first, para homenagear o nosso colega Larry. O Larry tem essa capacidade de falar um português, que vocês vão ver, perfeito. E então nós descobrimos aí uma joia para conversar conosco sobre essa questão eleitoral. Vocês vão ver que tem um monte de coincidências, né, nesse momento, para trazer o Larry e trazer esse tema para a gente discutir aqui, que é esse tema do voto que aqui a gente está chamando de voto preferencial e que nos Estados Unidos em inglês é chamado Ranked Choice Voting. Me corrige depois, Larry, se eu estiver errado. Mas eu sou, como minha profissão é jornalista, fui jornalista parte grande da minha vida. Depois eu fui uma pequena empresária de comunicação, tive uma empresa de assessoria de imprensa, também durante alguns anos, e depois eu me aposentei, vamos dizer assim, nessa atividade remuneratória ou remunerada, e fui fazer a política. Entrei para a política e me candidatei, fui vereadora 2 vezes pelo PSDB, deixei o partido no final do meu 2º mandato, em 2012, e em 2015 me filiei à Rede Sustentabilidade, da Marina. E é uma eterna candidata a prefeita minha e da Denise Frossard. É verdade. A Denise vem sempre muito em cima. Obrigada, Marco. Você é sempre um grande apoiador, Orlando Tomé também. Mas em 2018 tive a chance e o prazer de me aproximar muito da Marina Silva, porque eu fui coordenadora da campanha dela naquela eleição terrível de 2018, né? E acho que a experiência que tive nessa eleição de 2018 me ajudou muito a ter esse olhar interessado nessa outra fórmula, nessa outra forma de uma escolha de uma candidatura, principalmente uma candidatura majoritária aqui no Brasil, né? Foi uma eleição em 2018
de muito extremismo, de muita radicalização, não preciso explicar porquê, todo mundo sabe, e eu acho que essa questão que a gente trouxe para discutir hoje aqui tem tudo a ver com o que aconteceu, para a gente evitar o que aconteceu em 2018, talvez não dê tempo de fazê-lo para a eleição de 2022, mas a gente pode estar aqui lançando um movimento para que em 2024 a gente possa, talvez, experimentar esse modelo nas eleições municipais de 2024, né? Alterar a legislação, pelo menos, para que a gente faça essa experiência nas principais cidades brasileiras. Mas isso nós vamos ver aí depois que a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado, Tomé, pelo convite, obrigado aos demais participantes daqui. Marco, por favor, se apresente. Os demais, por favor, deixe o microfone no mudo. Eu que agradeço também ao Orlando o convite, estar aqui com duas pessoas que eu admiro tanto, a Andréia, que eu já conhecia de algum tempo, nos encontramos por acaso em Nova York também uma vez, durante meu pós-doutorado, e o Larry, que eu admiro de longe pelos artigos que ele escrevia, como correspondente do New York Times, aqui no Brasil. Eu sou professor da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordeno esse laboratório que o Orlando falou, o CRI. Me especializei, estudo muito essa coisa de ciência das redes, embora eu seja matemático de formação, fiz um doutorado em informática e trabalho muito com ciência das redes, complexidade, Big Data. Então, desde que o Orlando me convidou, estudei um pouquinho esse assunto do voto proporcional, olhei um pouco outras experiências e acho que é um debate urgente que tem tudo para aprimorar o sistema eleitoral brasileiro. Eu estou absolutamente convencido disso. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Larry, por gentileza. Boa noite. Como o Marcos já disse, já fui correspondente no Brasil 2 vezes, aliás, 2 etapas, durante a ditadura e depois de 1998 a 2008. Cobri várias eleições presidenciais, estaduais, municipais no Brasil, e, além disso, com o Brasil como base, fui correspondente em outros países e cobri eleições na Argentina, no Chile, todos os países da América Latina e alguns países na Ásia. E sempre pensando, desde meus tempos de estudante na faculdade, estudando História e Ciências Políticas, como melhorar as eleições para que sejam realmente democráticas. E viajando pelo mundo, observando sempre. E agora, de volta ao meu país, observando com interesse e curiosidade o crescimento do sistema do voto preferencial aqui no país. E mais tarde na conversa vou falar dos detalhes do sistema de voto preferencial aqui nos Estados Unidos, o que nós chamamos Ranked Choice Voting, ou RCV. Muito obrigado, Larry. Então, para a gente abrir a conversa, acho que é importante contextualizar o momento brasileiro, né? Foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para discutir uma nova reforma eleitoral. Lembrando que em 2015 nós tivemos a chamada mini-reforma, que estabeleceu o fim das coligações nas eleições proporcionais e criou a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira, num processo de exigências cada vez maiores, eleição a eleição. A primeira eleição que nós tivemos a experiência da proibição da coligação nas proporcionais foi ano passado, nas eleições municipais. Cada partido teve que montar a sua própria lista de candidatos e candidatas para concorrer. Esse ano, em função da experiência do ano passado, que trouxe alguns resultados que desagradaram alguns caciques partidários,
houve uma articulação na Câmara dos Deputados, e pegaram uma PEC, um projeto de emenda constitucional do deputado Carlos Sampaio, uma PEC número 125 do ano de 2011, que foi apenas, o projeto era simplesmente para garantir que não houvesse eleições perto de feriados, para evitar uma abstenção maior. E aí pegaram essa PEC que estava lá dando sopa e fizeram uma comissão especial e estão discutindo algumas mudanças. E ontem foi feita uma reunião dessa comissão para aprovar o relatório da relatora. A relatora é a deputada Renata Abreu, do partido Podemos, ela é de São Paulo, e o presidente dessa comissão é o deputado Luiz Tibé, do partido Avante, de Minas Gerais, e eles eram parte integrante desta articulação, que tinha como grande fator motivador a criação do distritão, ou seja, transformar cada unidade da Federação Brasileira num distrito eleitoral, e os mais votados seriam os eleitos independentemente de filiação partidária. Essa discussão ainda vai ser discutida na volta do recesso, no início de agosto, mas há uma força muito grande nas bancadas para aprovar. Uma das propostas que foi apresentada na comissão e que foi deixada de lado foi o voto preferencial, que sequer foi muito divulgado na mídia, né? Poucos discutiram, ficaram muito focados na proposta do distritão. Então eu queria começar perguntando para o Larry contar um pouco da história desse voto, desse modelo nos Estados Unidos, porque, pelo que eu conversei com a Andréia, Nova York não foi pioneira nesse sentido, né? Outras localidades já tinham essa modalidade. Então, se você puder explicar um pouco, até porque um grande amigo meu, Leonardo Mezentier, que eu não sei nem se está aqui assistindo a nossa live, quando eu mandei o convite, ele falou: que jabuticaba é essa? Então, se você puder... aí eu falei que não era uma jabuticaba porque não era brasileiro. Ele falou: então, uma jabuticaba importada? Eu falei: vai lá assistir a live, vai assistir a live. Certo. Na verdade, o voto preferencial é uma exigência de grupos progressistas durante décadas. E o primeiro estado a adotar o sistema é Maine, lá no nordeste dos Estados Unidos. E o sistema funciona lá a nível estadual há, 6 anos, se não me engano. E também foi adotado pelo estado de Alaska, do outro lado do país. E vai entrar em vigor nas eleições de novembro, lá. Além disso, vários municípios também aderiram ao sistema de voto preferencial, sendo o município mais conhecido Nova York, que acaba de inovar usando o sistema por primeira vez na eleição do mês passado, um tipo de pré-eleição, que nós chamamos uma eleição primária, para escolher entre os pré-candidatos de um partido. Agora, é bom lembrar que nosso sistema eleitoral aqui nos Estados Unidos é bem diferente do brasileiro. Nosso sistema é bipartidário e na Câmara Distrital. Isso significa que em alguns estados pequenos, com população reduzida, um só representante. Califórnia tem 55 deputados, Wyoming tem um só. Então, nosso sistema é bem diferente, mas até agora, todas as experiências com o voto preferencial têm sido exitosas. E o número de cidades
e estados aderindo ao novo sistema está crescendo. Cidades, além de Nova York, cidades como São Francisco ou Oakland, estados como Utah, vai entrar também no novo sistema. Então, é uma novidade, uma nova modalidade que realmente está ganhando apoio e se espalhando cada vez mais. Andréia, você que trouxe esse tema, me provocou com esse tema, né? Você pode explicar, pelo que você leu, e depois a gente passa para o Larry e para o próprio Marcos também, como é, assim, falando de maneira bem objetiva, o que eu vi no caso das primárias para a Prefeitura de Nova York, no caso do Partido Democrata, eram, se não me engano, 15 candidatos, e os filiados cadastrados para votar na prévia podiam votar em até 5 por ordem de preferência. Exato. Como é que... Aí o cara escolhe a preferência dele de 1 a 5. Como é que é a apuração? Qual é a novidade? Como é que se apura isso? E depois eu vou querer saber do Marcos se, do ponto de vista de modelo matemático, se tem sentido, se isso caminha para, de fato, eleger o mais representativo do conjunto da cidade ou do estado, no caso de Nova York, da cidade. O que atrai nesse modelo, né? Que é exatamente isso. O eleitor vai ranqueando, ele vai dizendo qual é a preferência dele. Eu quero votar meu candidato para prefeito fulaninho, mas eu tenho uma segunda preferência. Se não fosse ele, eu votaria em tal. Se não fosse esse tal, eu votaria terceiro, quarto, quinto, quantos forem as possibilidades, as opções que são dadas ao eleitor. Aí o que acontece? Se ganha no primeiro round, vamos dizer assim, quem leva 50% dos votos. Aí não tem segunda contagem, não tem uma recontagem. Levou 50%, levou a maioria, 50% mais um, está lá, é o eleito prefeito daquele local, né? Mas se não tem a maioria, você faz uma recontagem. Como é que é feita essa recontagem? Você elimina o que ficou em último lugar. Esse que ficou em último lugar, ele recebeu, quem votou nele, escolheu um segundo, escolheu um terceiro, escolheu um quarto. Essa preferência que esse teve é realocada para os demais que continuam na parada. Isso é feito, essas rodadas, né? Ela é feita até que um candidato receba 50% mais um dos votos. Então, o sistema é esse. Eu li, Larry, não sei se você confirma isso, eu li que isso já foi usado na década de 20 e de 30, em algumas eleições nos Estados Unidos. Sim. Mas que foi deixada de lado à medida que se aumentou a população, os eleitores, pela dificuldade que se tinha de se fazer essa contagem. Ela é complicada. Hoje isso não existe mais. A tecnologia, é muito mais fácil agora. Você faz isso com muita facilidade. Isso talvez esteja ajudando e facilitando que volte agora essa história. Irlanda e Austrália usam esse sistema. Nova Zelândia também. Nova Zelândia também. Então, não é uma jabuticaba, vamos dizer assim. Ela existe e tem sido usada e comprovada. E o que mais que a gente tira, né, disso, das experiências, dos estudos, das pesquisas que são feitas, né, onde isso se está aplicando? Algumas lições que acho que para o Brasil tem tudo a ver, né? Primeiro, porque é um sistema que diminui a polarização. Como você
num sistema muito polarizado, muito dramático, né? Ideológica e politicamente falando, né? É o que os Estados Unidos hoje está passando, é o que o Brasil passou e continua passando, né? Onde os extremos estão dominando o debate, os extremos estão conversando mais com suas bases, né? O que esse sistema pode produzir? Pode produzir uma coisa mais moderada e consensual. Desse sistema pode resultar um candidato que seja mais palatável para a sociedade como um todo, que não dê as arestas de um lado ou de outro, né? Ele tende a um sistema que tende a levar a isso. E durante o processo eleitoral, a própria disputa da campanha, essa campanha tende a ser menos radical, menos suja, menos negativa e mais positiva, porque todo candidato vai querer ser o segundo candidato de alguém. É o primeiro e está buscando também o segundo, né? Então, possibilita coalizões internas durante a campanha, possibilita uma série de arranjos entre os candidatos que são mais próximos. Sou o primeiro, você vai ser o segundo, vamos fazer campanha. Você faz campanha para primeiro e faz para mim o segundo. Isso aconteceu em Nova York, né? Depois o Larry pode nos dar os detalhes. Então, isso é uma outra coisa positiva, que eu acho que se chegasse... A gente inventa tanta coisa, a gente quer experimentar tanta coisa. Puxa, eu acho que isso é uma coisa bacana para a gente experimentar. Eu anotei mais uma coisa assim, isso barateia o processo. Porque não precisa de ter um segundo turno, uma segunda eleição. O segundo turno já é feito com uma votação só. As pessoas, os números mostram que um segundo turno as pessoas vão menos, porque ou já perderam o seu candidato, que já foi eleito, outro, o seu caiu fora, então as pessoas têm menos vontade de participar de um segundo turno, aumenta a evasão, enfim, o voto nulo, o voto em branco, então elimina essa necessidade do segundo turno e a pessoa valoriza o voto dela, da primeira vez que ela vai votar. Poxa, o meu voto não vai ser desperdiçado, porque se eu não eleger o primeiro, eu elejo o segundo, talvez o meu terceiro também possa ter chance. Então, fica uma coisa, acho que mais consensuada. E a outra, a última, que eu anotei aqui, é que você... É isso, você barateia o sistema eleitoral, aquelas campanhas que não precisam de voltar. Então, Marco, queria ouvir você na seguinte questão. Nós no Brasil, a gente mudou a partir da Constituição, aliás, antes da Constituição a partir da Constituição de 88, a gente criou o segundo turno para as eleições majoritárias, e com que premissa? Para que a maioria que o candidato ou a candidata eleito representasse a maioria da sociedade, né? Com o passar dos anos, o que nós vimos é que o segundo turno ele acabou se transformando numa eleição muito mais pela rejeição, ou seja, não quero esse, então acabo escolhendo o outro, do que uma eleição pela afirmação, esse é o melhor candidato ou essa é a melhor candidata. Porém, há uma dúvida aqui, por exemplo, quando algumas pessoas me perguntaram, mas qual a segurança, não a segurança no sentido de legalidade, mas qual a segurança política, democrática, de que esse sistema, de fato, consegue representar melhor do que o segundo turno a maioria do eleitorado, da sociedade? Você chegou, eu sei que você me falou que você deu uma estudada nisso. Se você puder falar um pouco sobre esse aspecto, seria legal. Claro. Primeiro, eu acho assim, primeiro consenso que a gente tem que ter aqui é que nenhum processo eleitoral é isento. Tem alguém que se beneficia dele e alguém que perde com esse processo eleitoral. Então, por exemplo, a gente poderia ter um processo eleitoral, que já foi sugerido várias vezes, de você votar na lista. Ou seja, você vota no partido, ponto. O partido define uma lista, isso não voto para deputado, né, vereador. Você não vota na pessoa, você vota no partido político e o partido político vai definir, o primeiro deputado é fulano, o segundo é Beltrano,
e os eleitos, dependendo da votação do partido. Esse processo, se fosse feito desse jeito, está fortalecendo os partidos políticos, por exemplo. Está fortalecendo a legenda e tirando do eleitor a possibilidade de escolher qual deputado está dando a máfia, ia falar a máfia, olha, dá aos que controlam o partido político o direito de escolher quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Não adotamos esse critério, mas só para mostrar que, dependendo do processo eleitoral, você pode querer fortalecer partido político ou você pode querer fortalecer o voto cidadão, de cada cidadão. Eu acho que essa votação que a gente está discutindo aqui, ela permite uma melhor representatividade dos cidadãos, do voto de cada cidadão. Não está sendo feita para fortalecer o partido A, B ou C, mas ela é mais favorável a respeitar a diversidade de opinião do eleitor. Portanto, eu acho mais democrático, muito mais democrático. É um processo onde você vai considerar... Eu vou votar no cara que é o meu preferido, o número 1, mas eu também estou dando chance para o cidadão de dizer, olha, se não for aquele, o segundo mais votado, mais querido do cidadão é esse, terceiro, quarto, quinto. Então, assim, primeira coisa, é um processo que favorece a cidadania, do meu ponto de vista, mais do que o sistema atual, que, como a Andréa falou, contribui para a polarização, para a radicalização, para o voto contra, ao invés do voto que represente a opinião dos cidadãos. Tem uns argumentos contra, que eu li vários. Um deles é dizer que é de mais difícil compreensão. E eu realmente não acho isso. As pessoas jogam no bicho, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, há anos, e nunca tiveram confusão nenhuma em relação a isso. Sabem que se não ganhar na primeira, a segunda vai ganhar menos, o terceiro, né, só o terceiro palpite, ele ganha menos ainda. Então, a gente precisa menosprezar a inteligência dos cidadãos, achar que esse processo é mais complicado. Não é. O que era mais complicado é como a Andréa falou, no voto em papel, você fazer essa recontagem era muito complicado. No voto digital, como o nosso, isso é feito automaticamente. Você elimina o quinto colocado, redistribui. Deu uma congelada, Marcos. Votos e assim vai. Não, o que eu digo é que a complicação era na apuração, quando o voto era em papel. No voto digital, o sistema é transparente e é rápido. Então, não é verdade que seja mais complicado, em primeiro lugar, ou mais difícil de ser apurado. Não, isso se resolve com um algoritmo, com a tecnologia auditável, que você pode checar, não tem o menor problema com relação a isso. E, por fim, o último argumento é de que alguns cientistas sociais usaram esse método em eleições antigas do Brasil para demonstrar que, na verdade, isso não ia mudar em nada o resultado final da eleição. E isso é um erro crasso de ciência. Você pegar uma eleição que no ano passado, por exemplo, 2018 ou 2020, foi uma eleição onde o eleitor não pôde votar no primeiro, no segundo, só pôde votar num candidato, e você simular é uma situação completamente diferente. Você não pode tentar aplicar esse método na eleição passada, porque a eleição passada não se deu nessas condições que nós estamos dizendo aqui. Então, esse tipo de comparação, se vocês lerem isso no jornal, esqueçam. Isso é de alguém, mesmo se chamando de cientista social, é alguém que não entende nada de ciência e de metodologia de pesquisa científica, porque não tem nada de científico em você tentar reproduzir. É como se quisesse dizer, olha, eu apliquei isso na eleição que houve no Império em 1850 e não tem nada a ver, o contexto era outro, completamente diferente. Você não pode tentar aplicar isso numa situação que não reproduz as mesmas condições, não é comparável ao modelo que nunca aconteceu aqui no Brasil.
né? Só em Nova York e em outros lugares do mundo. Então, para dizer, então é isso. Eu acho que assim é um método que, do ponto de vista matemático, é fácil de resolver e que, para mim, reproduz com muito mais sensibilidade e sinceridade a diversidade de opinião dos cidadãos. É um método mais democrático. Ele leva em conta o voto e a opinião das pessoas e que, se ela rejeita um candidato, ela não vai botar naquela lista. Ela não vai botar em nem em quinto lugar. Então, ela só vai votar naqueles caras que ela tem alguma simpatia. Então, a gente garante que o candidato eleito é o cara que representa melhor a opinião da maioria dos cidadãos. Ô Larry, me diga uma coisa. Nas experiências dos outros estados, né, e de outras cidades, que Nova York adotou agora pela primeira vez. Sim. O mais antigo tem quanto tempo de aplicação desse modelo e, aproximadamente, e também se ele é apenas para eleição de cargos executivos ou também em alguns lugares é usado para cargos legislativos? Ah, sim. Legislativos e executivos, dependendo do lugar. Vereadores, deputados estaduais, senadores estaduais e, futuramente, até governador do estado de Alaska. Então, eu posso votar, em primeiro lugar, no vereador de um partido e, em segundo lugar, num vereador de outro Exatamente. partido. Bom, normalmente são 5 candidatos, em alguns lugares são 3, mas normalmente são 5 candidatos. E o que nós temos observado aqui nos Estados Unidos, isso vai a seu ponto, Marcos, os principais beneficiários são não apenas candidatos moderados, mas candidatas femininas e candidatos de grupos minoritários raciais que, no passado, caíram ao lado, né? Não tiveram uma representação que o sistema de voto preferencial oferece. E outro fator interessante que você mencionou, Andrea, na eleição primária de Nova York, surgiu o fenômeno de alianças informais entre candidatos. Por exemplo, em Nova York ganhou um homem negro. Em segundo lugar, uma mulher hispânica, latina. Em terceiro lugar, uma mulher negra. E em quarto lugar, um homem de ascendência chinesa. Então, o que foi que eles fizeram? O Andrew Yang, o asiático, fez uma aliança... Foi candidato a presidente, né? Disputou a primária. Na primária. E eles fizeram campanha juntos. E cada um dizendo, olha, para meus eleitores, quero dizer que em segundo lugar que vocês votem para ele ou ela, né? Então, foi uma aliança compactuada, informal, mas que, na verdade, teve um impacto muito importante na contagem da votação, porque originalmente a Garcia estava em terceiro lugar, mas como consequência dessa aliança com Yang, ela surgiu para segundo lugar e perdeu na contagem final por uma margem de 4.000 votos. Então, você vê novos candidatos e novos tipos de candidatos. Em São Francisco, por exemplo, foi eleita uma mulher negra. Em Oakland, outro lado da Bahia, o Niterói de São Francisco, Oakland, foi eleita uma chinesa.
Então, realmente... E, Larry, só complementando sobre Nova York, né? O segundo lugar, que a princípio, no primeiro round, dava para a Willie, né? que era uma negra ativista, uma pessoa que estaria na esquerda do Partido Democrata, pois quem ganhou não é da esquerda democrata, é uma pessoa da máquina do Partido Democrata, negro da máquina do Partido Democrata. Essa ativista, que saiu em segundo lugar no primeiro round, acabou em terceiro, porque muita gente também, por conta de querer votar em mulher, votou na ativista negra em primeiro lugar, mas votou na Garcia, que era uma mulher hispânica mais branca, em segundo. Isso tudo fez com que a Garcia terminasse em segundo lugar e quase ganhasse. E ela saiu em terceiro na primeira. E mesmo assim, a terceira colocada, ela escreveu uma matéria para o Washington Post dizendo que a eleição foi perfeita, confio nos resultados e apoio o novo sistema de voto preferencial. Eu perdi, mas o sistema funcionou. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, Larry. Nos estados onde já existe há mais tempo, há algum movimento contrário a esse sistema para voltar a um sistema anterior a esse? Ou já tá pacificado e nesses estados mais antigos? Há um pequeno movimento entre os perdedores. Os políticos da máquina em cidades como Oakland ou São Francisco, que controlaram o processo no passado e agora já não controlam mais. Eles sim querem voltar ao sistema antigo, mas eu acho que o eleitorado está satisfeito com o sistema e os resultados. É o que eu falei, Rolando. O modelo atual que a gente tem no Brasil favorece a máquina partidária, o cara que tem mais dinheiro, porque ele fica em primeiro lugar na lista e os outros não têm chance nenhuma. Quando você adota esse sistema preferencial, você representa melhor a cidadania, não a máquina do partido. Bom, Marcos, inclusive, no Brasil você fala muito no voto útil. Né? Com o voto preferencial, todo voto é útil. Exatamente. Você não perde o seu voto. E, na verdade, o voto útil que a gente fala é o inútil, né? Assim, eu voto útil num cara que eu não gosto, que eu nunca votaria, mas só para derrotar o outro, né? Que você gosta menos, né? Que você gosta menos. Essa escolha entre o Alzheimer e, sei lá, e a demência, sei lá o quê, né? Não, e você faz... esse exemplo que você deu agora, Marcos, é interessante, porque a gente acaba fazendo a escolha não pelo que a gente acredita mais, mas por aquilo que a gente quer evitar. Quer dizer, quando você cria a possibilidade do voto preferencial, do voto por ordem, você escolhe quem é a sua segunda... E agora uma coisa, ninguém é obrigado também, me parece, pelo que eu li, ninguém é obrigado ele pode exercer o direito de votar em até 5, mas ele não é obrigado a votar em 5. O voto vale, se ele votar em um só, vale tanto quanto a pessoa que optou por votar nos 5 da escolha dela, né? Eu não sei se deve sair um estudo mais aprofundado, né, do que aconteceu em Nova York, mas eu ouvi alguns comentários, até um comentário da minha filha, que fez essa opção da Willie, né? Willie, que é o que você fala o nome dela, da Willie como primeira dela e a Garcia como segunda. E ela falou assim, pois é, uma pena, mas as pessoas que votaram no Adam, no que ganhou, que acabou sendo eleito, muitas delas não escolheram um segundo candidato, só ficaram nele, que pode ter sido também uma estratégia do Adam, que como estava em primeiro lugar, fez uma campanha para ninguém escolher um segundo, para garantir a ele... mas do ponto de vista da matemática, essa opção do Adam não foi a mais inteligente.
Não, ele não ganha mais voto com isso, ao contrário, ele perde. Olha aí o matemático. Não, explica um pouco, Marcos, se possível. Não, se o cara vota só no Adam e ele não pede voto para ele ser o segundo de alguém, ele não faz acordo para ele ser o segundo de alguém, a única chance dele ter voto é com os caras que votaram nele em primeiro. Então ele não vai, a cada rodada, ele não está aumentando o número de votos dele. Ele vai manter o mesmo número de votos que ele teve desde a primeira rodada, desde o primeiro ranking, né? Do primeiro round. Alguém tenha querido votar nele sem ele pedir, né? Exatamente. É interessante. Então, a estratégia de fazer acordos é boa para você, a cada rodada, poder aumentar o seu número de votos. Senão, você só vai contar com aquele que votou em você em primeiro lugar. Larry, nas prévias para as eleições presidenciais dos dois partidos norte-americanos, escolhe-se o candidato a presidente. Sim. E o vice é escolhido na convenção, mas é escolhido ele não se submete a uma votação de prévia. Não. No caso da prefeitura de Nova York, é o mesmo modelo, ou seja, escolheu-se o Adam e agora negocia-se internamente para indicar um vice que vai concorrer, ou não existe não tem vice. Prefeito? Não tem vice. Porque mas os outros cargos, por exemplo, o fiscal, o presidente do bairro, o conselho municipal, o public advocate. Todos eles usaram o mesmo voto preferencial. Lá quem substitui o prefeito é o advogado público. Eles têm uma espécie de um ombudsman, uma figura assim que é eleita também e que quando falta o prefeito, ele é que substitui. É uma figura maravilhosa essa do public advocate, que eu acho que a gente devia ter nas cidades. É muito interessante. E ele é escolhido também nessa eleição. Deixa eu só fazer um break aqui rápido. Aqui, um resultadozinho aqui, mais ainda da eleição de Nova York, que foi interessante. Nova York não pode reeleger mais do que 2 vezes. Quer dizer, você só pode ter uma reeleição para prefeito e para vereador. Você não pode ter um terceiro mandato de vereador seguido, consecutivo. Isso faz, evidentemente, com que tenha uma renovação maior na Câmara de Vereadores, e isso contribuiu muito para melhorar a vida política da cidade de Nova York, porque os feudos não puderam se eternizar, né? Quebrou-se aquela coisa de você dominar ali aquela sua região a vida inteira, e dali vem todas as consequências ruins, nefastas de um domínio como esse. Esse ano, acho que Nova York são 52 cadeiras, Larry depois me confirma se é isso mesmo, 52, por aí, quase igual a Nova York, ao Rio. Mas foram eleitas, houve uma renovação de 29 mulheres. 29 mulheres conseguiram se eleger vereadoras, eram 14. E foi atribuído a essa possibilidade dessa votação ranqueada. Então, é essa coisa, você amplia para as minorias, você faz uma política com maior diversidade, tudo isso que a gente tenta fazer, dando dinheiro, fazendo com que as pessoas tenham cotas, você coloca na mão do eleitor, do cidadão. É ele que, na diversidade dele, vai diversificar, quando você dá essa chance, né? Abre essa porta. Deixa eu só fazer aqui um break rápido para falar de algumas pessoas que estão assistindo e mandaram mensagem aqui no chat. Bom, a Denise Frossar, o Murilo, a Sandra Neves já lançaram você a candidata a prefeita do Rio de Janeiro, André, que você é a eterna candidata deles. Vamos combinar isso. E mandaram um abraço e tal. E aí tem o Luiz Esmanhoto, que é um engenheiro já formado no ITA e que lidera um movimento cívico de nome Grita, que tem uma perspectiva de interferir com uma pauta na votação, na eleição de candidatos e candidatas no Congresso Nacional. Então ele faz uma observação e depois uma pergunta. Sistema simples, engenhoso e de muito valor, pois, no entender dele, representa melhor o ânimo dos eleitores.
Por que não adotar por aqui, para todos os cargos? Não seria um modo de enfrentar as oligarquias que patrocinam o que ele chama de partidocracia? Então eu queria agora caminhar a nossa conversa para esse modelo no Brasil. No Brasil nós temos uma experiência de voto para o executivo à base do segundo turno, em cidades, no caso de prefeitos, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, no Brasil todo, nós temos 5.568 municípios. E desse total, apenas 96 tem segundo turno. Então, a pergunta é o seguinte: é possível, vocês acham que a gente tem capacidade de estimular e trazer para o Brasil, fazer uma campanha, não para 2022, porque tem que ser aprovado com um ano de antecedência, mas será que nós teríamos condições, aproveitando a pergunta dos Manhoto, de aproveitar essa experiência para as eleições municipais de 2024? O que é que vocês acham? Eu acho que é uma bandeira maravilhosa. De tudo que eu tenho ouvido falar até agora sobre como a gente melhora esse nosso sistema, eu acho que é a proposta que vem a partir da valorização do voto do cidadão. O resto tudo é interesse partidário, é de uma maneira ou de outra. Esse é o interesse do cidadão, é o olhar do cidadão sobre o voto dele. Então, eu acho que tem tudo a ver, é mais ou menos como assim, aquela campanha da ficha limpa. Eu acho que esse é um tema que pode unir a sociedade pode entender e ela pode lutar por aquilo que vai dar a ela mais poder com o seu voto. Como a gente vai fazer isso, a gente sabe, né, o caminho das pedras, vamos dizer assim, a organização de uma campanha como essa. E eu acho que tem que começar agora para 2024. Eu acho que, falando do caso brasileiro, para cargos executivos não deve ter problema. Presidente, governador, prefeito, sem problema. Agora, para a Câmara, senador também não, para mim não representa problema. Agora, para a Câmara de Deputados, aí está mais complicado, porque o voto distrital ajuda o funcionamento do sistema de voto preferencial. Fica mais fácil num sistema distrital. Com o atual sistema brasileiro, não sei como é que ficaria. Aí, mas vocês, tenho certeza que vocês vão dar um jeito nisso. Não, eu não vejo problema. Mesmo sem mudar para distrital, eu acho que o cara vai, em vez de escolher um deputado, vai poder escolher 3, ou enfim, botar o primeiro, o segundo, o terceiro, né, na cédula, e não veria muito problema nisso, não. Acho que é um problema mais político, assim, da gente conseguir reunir e de convencimento. O jornalista que eu li no Globo, por exemplo, os jornalistas estão claramente contra esse modelo. Tudo que mudança de modelo eleitoral, assim, tem uma certa resistência, eu acho. A gente vai ter que convencer muita gente, mas acho que é possível. Concordo com a Andréia. Eu acho que é possível a gente, para 2025, ou 24, enfim, 25, né? 24, né? 2024. A gente convencer formadores de opinião daqui até lá e organizar uma campanha que tem que ser massiva, eu acho também, como ela deu exemplo do Ficha Limpa. Por aí, eu acho que a gente tem que fazer por aí. Sabe o que é, Marcos? Acho que as pessoas, assim... André, surgiu um problema aqui no Google Meet. Eu vou pedir a vocês para ficarem aí, eu vou mandar um novo link para vocês poderem entrar de novo na sala, tá bom? Tá bom. Veio uma mensagem aqui que eu nunca recebi, estranha. Então eu vi. Eu vou desligar. Estamos ligando o ar? Pois é. Não, já voltamos já.
estou aqui no meio da... Me derrubou. A meleca do... coisa me derrubou. Estamos voltando. Falta André e o Larry voltarem. Acho que eles ainda estavam lá no outro. Não, aqui tem um delay, né? Mas... Mas o que você tem que fazer? Tem que ter um fim, né? Então, nesse sentido, o patrimonial é muito legal. Oi, te mandei o link de novo aí. Entra nesse link e passa pro Larry, por favor. Já vai entrar daqui a pouco. Tem outra pergunta lá. Tem. Já vi aqui. Do Egeu. Isso. Eu vou, as próximas lives eu vou usar uma outra plataforma. O Google Meet está me dando problema. Acho que eu vou usar o StreamYard. No CRI a gente usa ele. Cara, eu tô enfiando o dedo na boca, que horrível. Enfim. Oi, Andréia. Já mandei para ele. Tá bom, ele vai entrar daqui a pouco. Vocês desculpem, mas isso aí nunca tinha acontecido, não. Sem problemas. Tá mal, fica mais emocionante. Vamos ver se ele... Nós já estamos no ar de novo, viu? Estamos entrando no ar de novo. Vamos ver se o Larry olhou o e-mail dele. O Egeu está falando aqui, tem participado de muitos cursos que usa o Zoom. O Google Meet eu estava usando o tempo todo, todas as lives usando ele, mas foi a primeira vez que deu esse problema. Então eu acho que eu vou migrar, estava falando com o Marco, vou migrar para o StreamYard. Ele disse que lá no CRI é o que eles usam. Então, vamos ver. Será que o Léo vai voltar? Eu acho que ele não viu ainda, sabe, o e-mail. Eu mandei para ele por e-mail. Fala por e-mail. Tá pedindo. Não, ele não. É você que pediu para ele. É que aqui no YouTube tem um delay. Eu estou olhando aqui na tela do YouTube. Tem um delay. Pronto. Abriu. Oi, Larry. Estamos de volta. Isso, desculpe o transtorno aí. Não sei o que houve, vou ter que entrar com uma ação civil contra o Google.
Não sei se eu vou ter alguma chance de ganhar, mas pelo menos vou me divertir um pouco. Bom, voltando ao que nós tínhamos falado antes da interrupção, né? A experiência desses outros países, desse voto preferencial, Andréia e o Marcos estavam falando da gente usar isso, e a Andréia lembrou da campanha da Ficha Limpa, né? Que foi uma campanha, uma iniciativa popular que chegou ao Congresso e, pela pressão popular, foi votada e foi aprovada, né? Vigora até hoje, ainda que de vez em quando os congressistas tentem diminuir os efeitos dela, né? Eu lembro sempre do Ulisses Guimarães. Eu sou um otimista, sou botafoguense, como a Andréia, então tem que ser otimista, mas eu lembro do Ulisses Guimarães, que quando falavam mal do Congresso, ele falava assim: espera o próximo para você ver como é que vai ser. Então, mas eu continuo sendo bem otimista. Então, voltando, Andréia e Marcos estavam falando de trazer para o Brasil. Essa experiência, você acha, Larry, que você que viveu aqui no Brasil, que conhece bem a realidade brasileira, mesmo estando fora do Brasil nesse período anterior à eleição de 2018, mas continuando a acompanhar, você acha que a gente conseguiria adesão da população para uma campanha de iniciativa popular, considerando, inclusive, que as pesquisas têm mostrado que mais de 50% da população, ou pelo menos 50% da população, está buscando construir para 2022 uma alternativa aos dois polos que lideram as pesquisas. Você acha que, pelo que você conhece aqui do Brasil, no caso da prefeitura, de governo e de presidência, não para o legislativo, você acha que poderia prosperar? Sim, mas eu acho que seria preciso uma campanha de educação como foi feita aqui. Porque o eleitorado também desconfia de mudanças abruptas. Mas uma campanha de educação, de informação, de divulgação, fez um convencimento em todos os lugares dos Estados Unidos onde o sistema foi adotado. Olha só, gente, precisa, quando estiver falando, precisa fechar o microfone, não dá microfonia. Larry, como é que foi? No final ficou com um pouco de ruído que você falou. Como é que foi esse processo educativo? Quando começou a campanha de educação em Nova York, por exemplo? Bom, primeiro, nós temos o hábito de ter plebiscitos. Então, em vários estados, inclusive Nova York, foi o eleitorado que escolheu o sistema. Não me lembro agora como foi a votação, 53 a 47, digamos. Aí você precisa convencer o 47 que não apoiou a iniciativa inicial. E isso começou um dia após o plebiscito. E você tem um intervalo de, digamos, 2 anos, 3 anos para divulgar os detalhes do novo sistema. Aí, então, o novo sistema, ele entra paulatinamente, não é de dia para noite. E outra coisa, você consegue botar no ar anúncios nos jornais, na televisão, com celebridades, explicando e apoiando o novo sistema. E dando exemplos. Deixa eu aproveitar. O Egeu lá, o nosso amigo que está aqui assistindo, ele fez uma pergunta. Quais seriam os argumentos fáticos, simples e compreensíveis para a população das periferias, no caso das eleições municipais, para adotar esse modelo?
André, Sua voz será escutada. Oi, repete, Larry. Sua voz será escutada. Isso. É isso. Não, Quatro você, palavras. seu voto vai valer. É isso mesmo. Então, é isso, né? Quando você veja, nós tivemos uma eleição aqui, essa última, para prefeito do Rio, onde teve mais voto em branco, anulado e abstenção do que os votos que o candidato que ganhou. O candidato que ganhou teve menos voto do que esses outros votos. Ou seja, olha a quantidade de voto que foi jogado fora. Isso num país onde o voto é obrigatório. Né? Isso num país onde o voto é obrigatório. Então, Larry, eu li em alguns lugares aí, onde isso já está acontecendo, nos Estados Unidos, que os estudos mostram, onde já tem, acho que em 2004 começou em São Francisco, foi a primeira cidade grande que fez em 2004. E pela contabilidade lá deles, aumentou desde então a participação eleitoral. Mais gente foi votar. Né? Então, o que a gente mostra? A gente mostra isso, quer dizer, você não vai votar, porque você pode escolher quem você quer, e depois você escolhe um segundo. Esse seu segundo vai contar e o primeiro também. Você, mesmo que o seu primeiro não esteja hoje em primeiro lugar nas pesquisas, se você votar nele em primeiro lugar e tiver uma virada, ele pode vir a ganhar, independente das pesquisas. Essa coisa que a gente virou refém de pesquisa também, né? E a pesquisa em último instante, na véspera, faz as pessoas mudarem o seu voto, porque eu não tenho mais chance, então eu vou votar naquele lá. Esse sistema acaba com isso. Entendeu? Ou pelo menos reduz muito o ímpeto do eleitor de deixar de votar em quem ele quer ou não ir votar. Eu acho que esse é um bom argumento. Você não acha? Qual foi o slogan que você falou, que o Marcos adorou, eu não registrei aqui, você pode repetir? O seu voto? Quem? Os dois, do Léo e da Andréia. Sua voz será escutada. Sua voz será escutada. Ou você será escutada. E a Andréia sugeriu, como é que era o seu também, André? Era muito bom. Seu voto vai valer. Seu voto vai valer. Seu voto agora conta. Agora é interessante. É isso que eu quero dizer quando eu digo que todo voto é útil. Boa. Esse também é outra jogada boa a mesma ideia, né? Em outras palavras. Em outras palavras, é isso aí. Olha, eu não posso perder a oportunidade da presença aqui do Larry, da André e do Marcos, para conversar também um pouco sobre política no Brasil, no mundo, né? Primeiro falando sobre Nova York. O candidato que ganhou as prévias do Partido Democrata, o Adams, né? Que é um policial negro, de perfil mais conservador, eu conversando com a Andréia em privado, eu especulei o seguinte, quer dizer, segundo a André me falou, ele foi muito votado nos bairros negros de Nova York, né? O foco da campanha dele foi a segurança, a defesa da polícia. Você percebe, Léo e André, o próprio Marco, você percebe uma certa saudade da época do programa Tolerância Zero, na década de 1980? O que fez o Adam conseguir ser o futuro prefeito? Porque quem ganha as prévias do Partido Democrata em Nova York é quase que uma nomeação para prefeito na eleição, né? O que você atribui esse desempenho dele? Bom, tem vários fatores. Eu não estou morando mais em Nova York, mas fui embora um pouco antes da pandemia. Mas eu nunca senti nenhuma saudade pela política de tolerância zero. Segurança, sim. Né? E o Adams está prometendo segurança, mas sem abusos. Uhum.
Vamos ver como ele navega as duas promessas que ele fez. É um desafio grande. E outro fator é que Nova York, hoje em dia, como Califórnia é um estado onde as minorias são maioria, né? Juntos, negros, asiáticos, latinos são a maioria. Nova York a cidade de Nova York é outro exemplo. E eles querem representação. Claro que o prefeito atual, um italiano, com uma mulher negra, foi um passo nessa direção. Mas, em toda a sua história, Nova York só teve um prefeito negro. E ainda não teve prefeito latino, hispânico. Mas a nova maioria das minorias quer representação, quer ter sua voz escutada. Entendi. André e Marcos querem comentar alguma coisa sobre isso? Porque eu quero trazer isso para aqui, para a nossa realidade também. Não, eu acho que o que ele conseguiu, o Adam, no discurso dele, primeiro que ele se coloca como um blue collar, né? Ele é um representante dos trabalhadores e de quem dá duro na cidade de Nova York, né? É negro e é policial. Como é que ele juntou e conseguiu transformar isso num discurso que foi palatável e que foi assimilado, né? Primeiro porque trabalhador, minoria trabalhadora, está lá todo dia dando duro no metrô, usando o metrô. Mas ele fez isso, ele fez uma diferença, porque quem sofre da violência maior são os bairros pobres. A violência interna, as gangues, a meninada armada, hoje é um problema sério em Nova York, e nos bairros pobres. Claro que você teve, quando a política do Giuliani, e mesmo depois da do Bloomberg, com aquele negócio de parar e revistar todos os pretos nos bairros pobres, foi uma das piores coisas que aconteceu. Ele perdeu a primária de cara, a chance de concorrer às primárias para a presidência por conta da política que o Bloomberg fez nesses bairros pobres. As pessoas eram paradas, os negros eram parados várias vezes ao dia para serem revistados e tudo. Isso foi uma coisa horrorosa. E o Giuliani fez uma política de branco contra preto. A política de segurança dele foi muito violenta, vamos dizer assim, discriminatória também. Esse Adams propõe e prega o fortalecimento da polícia, mas da polícia comunitária, vamos dizer assim. Se ele vai conseguir, eu não sei. Ele quer tirar a arma da cidade. Primeira coisa dele foi conversar com o Biden, ir lá para o Biden para conversar com o Biden sobre isso, sobre armas, e agora com o Cuomo, o governador do estado de Nova York. Assunto, armas. Ele quer banir as armas das ruas de Nova York. Isso é um discurso que as minorias nos bairros pobres entendem, porque eles sofrem muita violência entre eles mesmo. Entendeu? Então, não é só da polícia que vem e discrimina, mas se não tiver um policiamento, eles vão sofrer com a desordem, vamos dizer assim, solta. Eu não sei se o Léo concorda com isso. E acho que, bom, quando se fala de Adams como conservador, ele é conservador em Nova York, que não é a mesma coisa de conservador em Mississippi. Em outro estado, ele seria considerado de esquerda. O programa econômico dele é progressista. Então, conservador, entre aspas. E outro fator, Nova York tem 5 bairros oficiais. Ele é presidente do bairro de Brooklyn, que juntamente com Queens é o bairro mais populoso da cidade.
E como presidente de Brooklyn, ele já tem uma trajetória que o eleitorado pôde avaliar. E ele, o desempenho dele como presidente de Brooklyn foi, não sei se foi ótimo, mas foi respeitado. Uhum. Uma coisa que, aí trazendo para a nossa realidade aqui no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, né? Em 2002, o Martin Scorsese lançou o filme Gangues de Nova York. E é um filme espetacular. E naquela ocasião, o Zuenir Ventura fez na sua coluna uma ode ao otimismo. Falou: se eles conseguiram isso lá em Nova York, eu tenho esperança de que a gente consiga refundar o Rio de Janeiro, da mesma maneira que eles superaram e transformaram Nova York no que ela é. Larry, você conhece o Rio, Marcos e Andréia, nós conhecemos. Isso que você estava relatando, Andréia, da política do Bloomberg e da política do Giuliani, se a gente tirar o sotaque e o idioma, não é muito diferente do que nós vemos na ação policial, particularmente nas comunidades, nas favelas, nas comunidades de baixa renda. Por outro lado, se a gente olha o mapa eleitoral de 2018 nessas comunidades, aqui no Rio, o Bolsonaro ganhou. Ele ganhou nessas comunidades, quer dizer, onde, em tese, as pessoas são vítimas, de um lado, são reféns do crime, seja milícia, seja tráfico, e de outro lado, são também vítimas da ação policial ostensiva e agressiva. Mesmo assim, o discurso de basta e de querer combater a violência com violência, bandido bom e bandido morto, de certa maneira prevaleceu em termos de voto do Bolsonaro. Nós vamos ter ano que vem eleição para governador do Rio de Janeiro, né? E isso com certeza, isso é um tema. Recentemente nós tivemos a ação policial no bairro do Jacarezinho, que foi em que 26 pessoas foram mortas, um policial e 25 moradores, supostamente bandidos, né, criminosos. Mas, como de hábito, não houve uma perícia adequada por parte da polícia e falaram que houve troca de tiros, mas alguns dos mortos tinham 5, 6 tiros, tá certo? E alguns deles pelas costas. Essa realidade que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, ela traz uma discussão semelhante a essa que o Adam, pelo que você falou, Larry, ele praticou como presidente de bairro e agora terá a chance de praticar como futuro prefeito, né? Essa experiência, o fato de Nova York ter passado por Giuliani, por Bloomberg, por toda essa... Como a transição, como é que a população não negra e não hispânica, como é que ela reagiu a isso com o tempo? Ou seja, a ponto de apoiar... Há semelhança com a situação que eu descrevi aqui no Brasil, que você conhece bem também? Sim, há semelhanças, mas cada coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Como você diz. Bom, a composição da população de Nova York, a dinâmica demográfica é um pouco diferente, né? E é uma boa pergunta, eu preciso pensar, né? Mas eu acho que o consenso que existia no tempo de Giuliani se foi, porque todo mundo constatava os abusos do sistema de parar e, como se diz em português, parar e revistar. Bom, a única vez que eu fui parado, eu estava andando com amigos hispânicos. E para os policiais, cada branco que anda com
com hispânicos, ele quer comprar drogas. Né? Então, os preconceitos, o poder dos preconceitos ficou evidente para todo mundo. Uhum. E o sistema foi jogado fora, inclusive foi a bandeira de campanha do de Blasio, o atual prefeito. Vou acabar com parar e revistar. Agora, não sei se no Rio de Janeiro, já não moro mais na cidade, então é um pouco difícil palpar a realidade. Não sei se o consenso existe entre a população, o mesmo consenso de... Não tenho certeza. Eu posso dizer que aqui, pelo que as pesquisas apontam, Não. a maioria da população está apoiando o tiro, porrada e bomba, sabe? Como política de segurança, né? Mas eu me lembrei desse artigo do Zoini porque eu lembro que eu também tive a mesma sensação quando eu vi o filme. Falei, caramba, será que a gente consegue refundar o Rio de Janeiro? E de lá para cá a gente só tem afundado. Ô, gente, olha só, já são 9h15. Eu vou caminhar agora para o final da nossa live. Mas posso fazer uma provocação antes disso? Por favor, Larry, por favor. Ok. Então, pensando no sistema do voto preferencial, eu acho que se tivesse existido no Brasil em eleições anteriores, Fernando Gabeira teria sido prefeito de Rio de Janeiro. Com certeza. Por exemplo. Verdade. Tem toda a razão, Larry. Tem toda a razão. Aliás, Larry, em 2000, na eleição do Bush contra o Al Gore, e que o Nader também foi candidato, se tivesse o voto preferencial, o Al Gore teria ganho. Né? Exatamente. Teria ganho. Então, é isso. Eu acho que é essa coisa consensual. A maioria da população caminha para uma escolha moderada, né? Claro, mas tem gente que... Pode não dar certo, mas às vezes não dá certo. Eu imagino em 2018, né? A gente fica imaginando, porque, como você disse, que não existe, não existiu. Que não existiu, não existe. Mas você fica, imagina, votou-se, se sabe, votou-se. Quantas pessoas não votaram no Bolsonaro no primeiro turno, logo no primeiro turno, para não evitar, de qualquer maneira, uma vitória do PT? Né? Se tivesse um voto preferencial... Vamos falar hipoteticamente. Não ter caído nisso. Bom, vamos falar hipoteticamente de uma eleição presidencial em 2022. Isso. Digamos que eu sou um eleitor de centro-direita. Não gosto de Bolsonaro, mas também não gosto do Lula. Claro. Então, o que vou fazer? Em primeiro lugar, teoricamente, eu vou votar em Moro. Segundo lugar, o Ciro. Dória. Terceiro lugar, o Pedro Leite. Quarto lugar, sei lá, Luciano Huck. E assim por diante, né? É uma maneira, eu não quero Bolsonaro, não quero Lula, então eu vou optar por outros candidatos, dando meu apoio gradativamente. Né? É exatamente essas as forças que a gente tem que convencer. É isso. Porque o Lula e o Bolsonaro não vão querer mudar o sistema, evidente. Porque a eles interessa que a gente seja obrigado a escolher entre... Eles já têm 40% de votos que não querem mudar deles, né? Pelo menos. Uns para um, uns para outro, com certeza. E nós temos que pegar esse no meio aí, juntar e dizer, não, mas nós queremos. Então exatamente. Vamos mudar isso. Então, olha só, eu queria, caminhando para o final aqui já da nossa live, lembrar as pessoas que ainda não se inscreveram no canal para ir lá se inscrever no Foca na Estratégia no YouTube, marcar o sininho lá para você receber as notificações, agradecer a parceria dos reformistas que têm ajudado na divulgação e na ampliação da audiência, agradecer demais a Andréia,
Larry, Marcos. Acho que o papo foi muito interessante e eu que não largo o meu lado de ativista, de militância, hoje uma militância cívica, porque eu não sou filiado a partido político nenhum e nem pretendo me filiar, eu acho que essa é uma bandeira boa, é uma bandeira que vale a pena a gente começar a pensar numa articulação para poder fazer uma grande campanha nacional. E começando, usando o exemplo, a frase do Edson Vaz Musa, que foi executivo da Ródia na década de 1980 aqui no Brasil, que dizia que o sucesso é você pensar grande, começar pequeno e andar rápido. Então, nós precisamos disso. Muito obrigado. Vou passar para vocês se despedirem aí, as últimas palavras, deixar vocês com a palavra final. Primeiro, Larry, você se despedindo, por favor. Eu acho que você está falando de uma bandeira cívica, não é uma bandeira partidária, é uma bandeira cívica que todo brasileiro que quer o melhor para seu país pode abraçar. Andréia? Perfeito. Temos aí uma outra bandeira para a gente carregar. É essa bandeira cívica. Mas é isso mesmo, isso vai fazer a diferença, a gente tem que parar e ver como é que a gente começa a lançar isso. Vamos precisar de apoios político-partidários, mas porque ajuda, óbvio, isso vai ter que ir para o Congresso, vai ter que ser uma lei, mas a gente tem que levar isso adiante. Tem um site, uma organização que eu vi que conta a história toda do que aconteceu nos Estados Unidos, chama Fair Vote, que fala .org, que fala dessa história, conta a história desse modelo de votação nos Estados Unidos e no mundo. Dá uma pincelada aí como é que isso funciona. Quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no fairvote.org. Obrigada, Larry, pela presença sua. Viu? Não, o prazer é meu. Vamos te ver de novo. Marcos, você com a palavra final. Um prazer enorme participar com essas duas pessoas que eu admiro tanto, o André e o Larry. Obrigado, agradecer o Orlando. Eu acho que a gente devia tentar encontrar um outro nome enquanto há tempo. O voto preferencial acho que não é muito bom. Um fair vote, um voto justo, um voto... uma coisa mais simples, que nem ficha limpa. Mas os slogans a gente já tirou. Acho que tem 2 bons slogans aí que o Larry e a Andrea falaram. Só encontrar uma tradução melhor para esse voto, que eu acho que seja mais um voto justo, voto cidadão, sei lá, inventar um outro slogan, um outro nome aí para essa campanha. Boa. Mas vamos continuar, porque eu acho que vale a pena, porque isso une esses 60% aí de brasileiros que querem um outro caminho para o país. Eu acho que isso é uma bandeira que une quem a gente quer unir para 2022, inclusive. Maravilha. Olha, um grande abraço, uma boa noite. Boa noite. Câmbio boa noite. Câmbio comigo. Valeu. Valeu.